Mais suprimentos de defesa aérea e investimentos em drones, Inceptor, sistemas de defesa aérea e mísseis. Essas foram as coisas que o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, disse que seu país precisava mais do que qualquer outra coisa, quando falou aos participantes de uma conferência de defesa em Roma, em julho. E Zelensky estava certo. Um apelo que o presidente da Ucrânia já fez muitas vezes antes agora é mais importante do que nunca, já que a Rússia intensificou seus ataques aéreos, enviando mais drones contra a Ucrânia do que nunca. Agora, a Ucrânia pode finalmente estar construindo as defesas em camadas de que precisa. O pilar das defesas aéreas da Ucrânia se fortalece, fazendo com que enxames de drones russos caiam como moscas. E os drones interceptadores, agora, estão na linha de frente das defesas da Ucrânia. Uma capacidade fundamental que reforça as defesas ucranianas junto com outros sistemas. Em 8 de setembro, o programa militar divulgou comentários de Zelensky em seu discurso noturno. Após um devastador ataque aéreo, em que a Rússia atacou a Ucrânia com 800 drones, sendo mais de 400 deles drones Shahed. Por mais terrível que tenha sido esse ataque, Zelensky revelou que os estoques crescentes de drones interceptadores da Ucrânia foram uma parte fundamental de sua defesa contra a ofensiva aérea russa. Houve resultados significativos dos drones interceptadores, mais de 150 interceptações durante a noite, relatou o presidente da Ucrânia. Isso significa que mais de 150 dos 747 drones foram abatidos ou destruídos pelas defesas aéreas da Ucrânia. Ou seja, os drones interceptadores, que são mais uma das muitas inovações militares da Ucrânia, derrubaram cerca de 1/5 da horda que a Rússia enviou para o país. Isso é muito para um recurso defensivo que só ganhou destaque em 2025. O chefe da Administração Militar Civil Regional de Kyiv, Mykola Kalishnik, disse que 80 drones destruídos pelos interceptadores da Ucrânia foram abatidos sobre Kyiv, afirmando este é um novo recorde para o número de interceptações em uma noite. O relatório do Business Insider sobre esse feito acrescenta que Zelensky não acredita que os interceptores sejam uma solução completa para os desafios de defesa aérea da Ucrânia, embora o presidente ucraniano também tenha sugerido que seu país irá produzir mais deles. Claro, nem tudo está sendo abatido, e ainda precisamos fortalecer mais nossas defesas aéreas, disse Zelensky em seu discurso noturno. Mesmo assim, 1/5 dos drones russos abatidos por interceptores é bastante impressionante, dada a novidade dessa tecnologia. Se a Ucrânia investir pesado no desenvolvimento desses drones, aumentando seus estoques nesse processo, o que era para ser um dos ataques aéreos russos mais devastadores da guerra na Ucrânia até agora, pode, em vez disso, se tornar a prova de conceito para um tipo relativamente novo de drone que vai aparecer com muito mais frequência nos céus da Ucrânia no futuro. Mas o que são drones interceptadores e como se diferenciam dos milhões de drones First Person View e dos milhares de drones de longo alcance já usados pela Ucrânia? A Business Insider oferece uma descrição básica, afirmando o seguinte: drones interceptadores, criados para capturar e destruir aeronaves de reconhecimento, são sistemas aéreos não tripulados de alta velocidade, projetados para perseguir e colidir com alvos em voo. Isso dá uma visão geral básica da mecânica desses drones. Eles são caçadores. A Ucrânia os lança especificamente para atacar drones inimigos, sendo o trabalho do interceptador colidir com o drone russo para que ambos explodam no ar em vez de no solo. Muitos desses interceptadores são drones First Person View reaproveitados, acrescenta o Business Insider. Eles transmitem imagens ao vivo para o piloto, que controla o interceptador remotamente até o alvo. No entanto, isso faz os drones interceptadores parecerem mais simples do que são. Pravda oferece mais detalhes em um artigo de junho, onde revela que a Ucrânia começou a usar uma versão primitiva de seus drones interceptadores em 2024. Naquela época, a Ucrânia só podia usar drones First Person View padrão para atacar drones russos lentos, como o Orlan e o Supercam. Drones rápidos, como os Shahids da Rússia, frequentemente eram rápidos ou ficavam fora do alcance dos primeiros drones First Person View. Mesmo assim,
os muitos engenheiros da Ucrânia começaram a trabalhar junto com o TS, o exército do país, para melhorar esses primeiros interceptadores. Tropas ucranianas passaram a receber pequenos radares, permitindo detectar e interceptar drones inimigos. Durante todo esse tempo, diz Pravda, as táticas de interceptação estavam sendo aprimoradas. Os próprios drones também estavam sendo melhorados. Enquanto muitos dos interceptadores que a Ucrânia está usando agora têm propriedades semelhantes às de um drone First Person View, particularmente quando se trata de transmissões de vídeo ao vivo, eles são mais rápidos e mais potentes. Alguns são feitos para parecer e agir como pequenas aeronaves, permitindo perseguir drones Shahed que poderiam evitá-los. Tecnologias mais avançadas, sensores e sistemas de radar também estão sendo desenvolvidos. Isso dá aos operadores de drones ucranianos tempo para lançar interceptores e eliminar as hordas russas. O que era uma arma improvisada em 2024 evoluiu agora. Interceptores são essenciais para a defesa aérea da Ucrânia. Por isso, sua produção virou prioridade máxima. Zelensky afirmou isso em seu discurso noturno, segundo a Business Insider. Zelensky disse ao povo ucraniano que isso é prioridade máxima. Os russos mantêm o número de Shaheds em ataques massivos no nível de 300 a 400 por ataque. Nossos interceptores precisam atingir o mesmo nível, isso é realista. Os números que Zelensky compartilha revelam muito sobre os ataques aéreos mais recentes da Rússia. No entanto, vale a pena analisar mais a fundo os últimos meses para revelar o quão intensos esses ataques se tornaram. Em agosto, a ABC News informou que a Rússia lançou 4.216 veículos de ataque aéreo contra a Ucrânia. Desses veículos, 4.060 eram drones ou drones de isca. Estes últimos são usados para enganar os sistemas de defesa aérea, fazendo com que eles atirem neles em vez dos drones mais perigosos que carregam cargas explosivas. Diariamente, a Ucrânia enfrentou 131 drones e 5 mísseis, totalizando 156 ataques por mês. Para completar os números, a Ucrânia diz que conseguiu abater 85% dos drones da Rússia. A ABC diz: isso ainda significa que 609 drones da Rússia conseguiram passar pelas defesas aéreas da Ucrânia para atingir seus alvos. Embora 4.060 pareça um número enorme, e realmente é, ele empalidece em comparação ao que a Rússia fez em julho. De acordo com a Al Jazeera, a Rússia lançou 14 vezes mais drones contra a Ucrânia em julho de 2025 do que em julho de 2024, com um total de 6.297, dos quais 6.129 eram drones do tipo Shahed. Isso gera média diária de 203. Julho foi o pior mês da guerra na Ucrânia, em ataques de drones russos de longo alcance contra cidades ucranianas. Observe que agosto apresentou uma queda acentuada na atividade de drones. A ABC afirma que a razão da queda no mês não está clara, especialmente porque as exigências maximalistas de paz de Putin, que incluem a Ucrânia entregar grandes extensões de seu território oriental, não mudaram. Setembro pode ver novo aumento da Rússia. Ela já lançou o maior ataque de drones da guerra contra a Ucrânia, como mencionado antes no vídeo. E é provável que ela siga com vários outros ataques envolvendo centenas de drones antes do fim do mês. Se Putin obtiver o que deseja, afirma o major-general alemão Christian Freuding, a Rússia vai construir tantos drones que será capaz de lançar 2.000 deles em um único ataque. É esse tipo de intensidade, combinada com as intenções futuras de Putin, contra as quais a Ucrânia precisa se proteger. Caso contrário, a Ucrânia pode ser sobrecarregada pela estratégia de drones da Rússia. Na verdade, esse risco pode já ser uma realidade. A Business Insider destaca que as defesas aéreas da Ucrânia usam mísseis ar-ar, terra-ar e sistemas de guerra eletrônica para bloquear sinais de navegação dos drones inimigos. A Ucrânia também usa grupos móveis de fogo que tentam derrubar drones russos com metralhadoras pesadas em veículos. Mas muitas vezes ficam sobrecarregados pelo número de drones lançados pela Rússia de uma vez. O Business Insider relata que Moscou tem acumulado cada vez mais drones de ataque e mísseis balísticos para lançá-los em maior quantidade ao mesmo tempo. O que fica claro aqui
é que a Ucrânia não tem defesas aéreas tradicionais suficientes. Voltaremos a esse ponto mais adiante no vídeo. Os interceptores são priorizados porque preenchem a lacuna entre as defesas enfraquecidas da Ucrânia e o aumento dos ataques russos com drones de longo alcance. Mas a Ucrânia precisa de muito mais interceptores. É nesse ponto que o investimento financeiro atua. O ataque aéreo russo em 8 de setembro mostrou à Ucrânia que seus interceptores cumprem bem sua função. A próxima tarefa para a Ucrânia é construir o máximo possível desse tipo de drone. A Ucrânia estava bem à frente nesse aspecto. Em julho, cerca de um mês e meio antes do ataque recorde da Rússia em 8 de setembro, a Ucrânia já havia decidido que drones interceptores seriam fundamentais na defesa aérea do país. O ministro da Defesa da Ucrânia, Denis Shmyhal, usou o Telegram para discutir o resultado de uma reunião sobre esses drones, anunciando que a Ucrânia investiria pesado para construir o máximo possível deles. O Estado está desenvolvendo o mercado ucraniano de drones interceptores, anunciou Denis Shmyhal ontem nas redes sociais. 3 fabricantes receberam contratos do Estado. Já temos 4 contratos somando mais de 3 bilhões de hryvnias e seguiremos expandindo essas tecnologias. 3 bilhões de hryvnias valem cerca de 72 milhões de dólares, segundo o Business Insider em julho. Os comentários seguintes de Shmyhal explicam por que a Ucrânia investe tanto nesses drones. Shmyhal explicou que focam em fornecer drones aos soldados na linha de frente. Ele e o primeiro vice-primeiro-ministro da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, se reuniram com a equipe do Ministério da Transformação Digital da Ucrânia. Para planejar a construção de mais interceptores, focamos nos drones interceptores capazes de combater os Shahids russos. O presidente estabeleceu a tarefa de desenvolver essa área e já temos 4 contratos estatais com fabricantes. Nesta semana, também falamos com grandes bancos estatais sobre empréstimos a fabricantes com garantias do governo. A ordem para gastar muito veio diretamente do presidente da Ucrânia, Shmyhal, e sua equipe está obedecendo. No início de julho, a Agência de Aquisições de Defesa da Ucrânia também anunciou que havia assinado contratos para comprar dezenas de milhares de drones interceptores. Essas armas agora estão sendo produzidas em massa, provavelmente por equipes descentralizadas, para dificultar que a Rússia ataque as instalações de produção dos interceptores. Ainda não se sabe o valor desses contratos, portanto não está claro se os 72 milhões de dólares já foram totalmente gastos. Ou se os milhares de interceptores em construção agora vão ampliar o estoque. Dado o custo de construção de alguns tipos de interceptores, a segunda opção parece mais provável do que a primeira, e logo vou explicar o porquê. Parte do dinheiro pode ter ido para a empresa dinamarquesa Terma. Em 21 de julho, a Terma, maior empresa de tecnologia de defesa da Dinamarca, anunciou parceria com a ucraniana Odd Systems para desenvolver uma nova geração de drones interceptores. Esses drones não só oferecerão os melhores recursos dos interceptadores existentes que a Ucrânia está usando, mas também vão incorporar inteligência artificial ou inteligência artificial. A proposta busca diminuir a dependência dos operadores de drones e o risco de erros humanos ao guiar interceptadores em alta velocidade contra outros drones velozes. Ao incluir mais funções autônomas, a Odd Systems traz ampla experiência em guerra moderna, especialmente com drones First Person View e câmeras térmicas, informou a TERMA em comunicado. Ao combinar essas competências, as empresas criariam interceptadores de drones capazes de identificar, rastrear e neutralizar autonomamente várias ameaças aéreas, de drones First Person View a helicópteros, inteligência, vigilância e reconhecimento. Mavic, drones de reconhecimento de asa fixa e drones de ataque de longo alcance como o Shahid. Qualquer coisa que a Rússia lançar vira alvo dos novos drones com inteligência artificial. Para a Rússia, ver esses drones se tornando realidade será um grande choque. Hoje, a Ucrânia intercepta cerca de 1/5 dos drones lançados pela Rússia. Com a inteligência artificial auxiliando interceptadores a rastrear e atacar drones russos, essa proporção deve aumentar muito.
Terma não fala muito sobre o drone equipado com inteligência artificial, além de destacar como esse tipo de equipamento será importante para as necessidades de defesa contínuas da Europa, assim como para a Ucrânia. Esse acordo reforça o compromisso da Ucrânia em construir mais interceptadores. Não é difícil acompanhar o suposto caminho do dinheiro aqui. A Ucrânia anuncia um investimento em drones interceptadores. A Odd Systems recebe parte do valor e faz parceria com a empresa europeia para integrá-la ao grupo. A Ucrânia recebe mais interceptadores e a Terma constrói um novo vínculo com um setor de defesa ucraniano que cresce a cada mês. Fica claro que os drones interceptadores da Ucrânia são tão eficazes que o país investe dezenas de milhões de dólares para desenvolver mais. No entanto, há dois grandes motivos pelos quais a Ucrânia está gastando tanto e por que ela precisa de interceptadores agora mais do que nunca. O principal motivo é simples. Drones interceptadores são bem mais baratos que os mísseis usados antes pela Ucrânia contra drones e mísseis russos. A Business Insider destacou isso em julho, ressaltando o alto custo e a baixa oferta dos mísseis. Seus sistemas de defesa aérea, como os Patriots, dificultam montar uma defesa sustentável contra o alto volume de ataques de drones da Rússia. Um único míssil, Patriot, custa cerca de 4 milhões de dólares, disse a British Broadcasting Corporation, em abril de 2024. Relacione esse custo unitário aos 72 milhões de dólares. A Ucrânia agora gasta com drones interceptores, sendo 18 mísseis em vez de dezenas ou centenas de milhares de interceptores. A quantidade de interceptadores que a Ucrânia obterá depende de como vai distribuir o dinheiro. Em 19 de agosto, o comentarista militar Wes O'Donnell escreveu sobre um interceptador de dólares americanos 2.500, que, segundo ele, alcança velocidades de trem-bala. Esses interceptadores First Person View agora são chamados de o quadricóptero mais rápido para derrubar drones Shahed da Rússia, diz O'Donnell. Apelidados de Sting, eles voam a 195 milhas por hora, mais que suficiente para enfrentar a maioria dos Shaheds russos. O site político informa que os drones interceptores da Ucrânia geralmente custam entre $1.000 e $5.000. Em 6 de setembro, o Guardian noticiou o desenvolvimento de um interceptador que custa só $500 para ser fabricado. Este exemplo em particular é engenhoso. Ele se chama Arbolete e é um drone de asa delta feito de poliestireno, o que mantém os custos baixos. Ele depende de equipes de operadores de drones. Um controla o radar e 2 ficam prontos com drones portáteis. Assim que uma ameaça aparece no radar, os 2 operadores de prontidão lançam seus drones no ar. Depois, outro operador, geralmente em um bunker, pilota o drone até o alvo. Com até 180 km por hora, a bateria do Arbolete dura só 40 minutos. Mas, para seu propósito, isso costuma ser suficiente. Há 4 valores: $500, $1.000, $2.500 e $5.000. Isso já mostra como os interceptadores são bem mais baratos que os mísseis Patriot. Os 4 milhões de dólares que a Ucrânia pode gastar em um único desses mísseis poderiam comprar entre 800 e 8.000 drones interceptadores, dependendo de qual fabricante ela escolher. Mas lembre-se de que a Ucrânia se comprometeu a gastar 72 milhões de dólares nesses drones, assumindo que todo esse dinheiro será usado para comprar drones em vez de pesquisar e desenvolver novos interceptadores. Isso deixará a Ucrânia com um lote entre 144 mil e 14.400. É provável que o número real esteja mais perto do primeiro valor do que do segundo. No entanto, isso depende de qual de sua lista, cada vez maior de drones interceptadores, atinge o equilíbrio que a Ucrânia precisa entre eficácia e custo. Vale lembrar também da ausência total dos Patriots, há tempos considerados o sistema de defesa aérea preferido da Ucrânia. Levando ao segundo motivo pelo qual os interceptadores se tornaram tão importantes. A Ucrânia simplesmente não tem Patriots suficientes. Sem contar que a Ucrânia prefere não usar esses caros sistemas de defesa aérea para combater drones, preferindo focar os mísseis Patriot nos mísseis russos. Ainda falta baterias Patriot na Ucrânia.
Em julho, o Business Insider afirmou que a Ucrânia deve ter cerca de 6 baterias Patriot operacionais. Cada bateria tem até 8 lançadores, cada um capaz de carregar até 16 mísseis. O sistema Patriot da Ucrânia está em processo de melhoria, embora não muito. Zelensky disse que seu país queria 10 novas baterias para fornecer o nível de cobertura mais completo possível, mas só tem 3. Os Estados Unidos da América colaboram com a Ucrânia e parceiros europeus para obter mais. Mesmo com mais baterias, a Ucrânia ainda enfrenta o fornecimento limitado de mísseis. De acordo com a Responsible Statecraft, a Lockheed Martin e a Raytheon vão se unir para fabricar 740 mísseis, PAC-2 e PAC-3 para os sistemas Patriot em 2025. A maioria desses mísseis não é fabricada para a Ucrânia. Eles irão para os Estados Unidos ou para os muitos países europeus que esgotaram seus estoques para fornecer à Ucrânia o que ela precisa. O foco aqui está em um sistema de defesa aérea. Na verdade, a Ucrânia enfrenta desafios parecidos com todos os sistemas ocidentais que usa. Ou ela não tem sistemas suficientes para fornecer cobertura total, ou não tem munições suficientes que esses sistemas exigem. E isso antes mesmo de considerar que muitos sistemas modernos de defesa aérea não foram projetados para lidar com enxames massivos de drones, já que isso só se tornou uma ameaça durante a guerra na Ucrânia. Antes, os sistemas eram feitos para combater mísseis e aviões, o que nos remete aos drones interceptadores da Ucrânia. Drones de baixo custo e alta precisão são feitos para derrubar Shahed russos em voo. Isso os distingue de outros sistemas de defesa aérea. Esses drones geralmente são fabricados na Ucrânia, o que reforça o interesse do país em obter mais. Já chegou ao ponto em que 60% das munições e armas que está usando são fabricadas internamente. Quanto mais a Ucrânia conseguir fabricar armas internamente, menos ela precisará depender de outros países para fornecer as defesas aéreas de que precisa. Rússia, os interceptadores de drones, serão a solução definitiva da Ucrânia contra os enxames russos? Não, mas serão parte vital da estratégia de defesa aérea da Ucrânia. Principalmente porque são raros os sistemas criados do zero para lidar com enxames de drones. Derrubar 1/5 dos drones da Rússia, durante seu maior ataque aéreo até agora, é apenas o começo. Em breve, pode haver centenas, talvez até milhares dos Shahids da Rússia caindo como moscas graças aos interceptores da Ucrânia. E enquanto a Ucrânia trabalha para construir o máximo possível de drones interceptores, ela tem outro tipo de drone que acabou de sair do forno e está pronto para causar estragos na Rússia. O novo pão redondo é o maior pesadelo de Putin e nenhum lugar na Rússia está seguro. Saiba mais no nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show se quiser mais vídeos sobre as últimas inovações da Ucrânia em sua luta contra a Rússia.